Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do My Farm Podcast. Hoje aqui estreando a quarta temporada, doutora, a quarta temporada desse humilde podcast da My Farm. A My Farm é essa que é uma farmácia de manipulação. Estamos localizados aqui em Porto Velho e nós temos esse projeto que é o My Farm Podcast, que é justamente levar um conteúdo educacional de pessoas de alto nome, que nem da doutora Ellen, para todos os nossos seguidores e para a comunidade como um todo. E doutora, muito obrigado por aceitar e estrear esse primeiro episódio da quarta temporada. Estou extremamente feliz com a sua presença aqui hoje. E pessoal, para quem não conhece, que eu acho muito difícil alguém que não conheça a doutora Ellen nesse Brasil afora, recebo, senhor. Aqui em Rondônia, a doutora Ellen, ela é médica anestesista com especialidade em dor. E daqui a pouquinho a gente vai chegar até como a doutora Ellen entrou em dor. Mas antes eu queria escutar um pouquinho da história da doutora Ellen. Ok, muito obrigada por esse convite. É uma honra, segunda-feira à noite, da gente estar aqui, né? Então, muito obrigada. Parabéns pelo programa, parabéns por esse podcast, pela farmácia e por essa ideia de integrar a medicina com a farmácia e com as pessoas no geral, né? Então, parabéns. A minha história, né? Eu nunca quis ser médica. Quando eu comecei a minha carreira, eu queria ser veterinária, comecei a fazer o curso de veterinária, até que eu descobri que eu queria fazer medicina de gente, né? Então eu parei a faculdade de veterinária, fui fazer faculdade de medicina, e durante a faculdade de medicina, eu logo me encantei pela anestesiologia, pela farmacologia, pelo poder de fazer as pessoas dormirem e acordarem, pela a integração, a farmacoclínica, a farmacocinética, a farmacodinâmica, a medicação aplicada à vida humana. Então, isso sempre eu gostei demais. Fiz anestesia e durante o estudo da anestesia e a clínica, né, a clínica médica, me encantou também a área da dor, que a dor, ela é uma área de atuação. Ela não é você não pode terminar a faculdade de medicina e fazer direto o tratamento da dor. Você precisa ser especialista em algo, né? E a anestesiologia é um dos pré-requisitos para fazer a medicina da dor. E por isso eu me encantei com isso, né? Então eu acho que a anestesiologia, ela me dá esse embasamento tanto para manipulação de medicações como para procedimentos, né? Que a dor, ela é tem um leque de abrangência muito grande no arsenal terapêutico da dor. E doutora, você comentou um trem agora que é o mesmo motivo de ter me levado para a farmácia. Eu amo a farmacologia. A farmacologia. Goodman e Gilman, todo o tempo do Goodman e Gilman? Eita. Dá até uma saudade. Eu tenho o meu até hoje, você acredita? É mesmo, doutora? Eu tenho o meu livro, ele está no meu consultório. Ele está lá no meu consultório. Não, eu sou... Ele está guardadinho lá. Um total apaixonado é a base. Eu vejo assim, principalmente para farmácia, é a base da formação acadêmica do profissional farmacêutico. É a base da formação médica. Porque se você sabe fisiologia e se você sabe farmacologia, você sabe tratar qualquer coisa. Perfeito, exato. Você sabe tratar, você sabe a interação entre as medicações, você sabe tudo. Você consegue... Pode aparecer qualquer coisa que ou você vai gostar ou você não vai gostar. Ou você vai abraçar aquilo dentro do seu arsenal ou você vai dizer, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não funciona para mim. Fato. Eu até falo para os meus acadêmicos, para os meus alunos, cara, quer fazer uma boa farmacologia? Volta lá, pega toda a fisiologia que você tem, faz uma revisão geral na bioquímica da coisa e aí vamos sentar e vamos falar sobre farmacologia, que você vai ver que vai te abrir a mágica acontecer. É isso mesmo. Você entende como que as coisas vão funcionar de fato. Isso mesmo. E doutora, uma pergunta meio assim, meio singela, eu diria. Toda dor é dor? E há mais de um tipo de dor? Que pergunta boa. Porque a dor, ela é subjetiva. Se o paciente chegar e disser para você, eu estou com dor, você não tem o direito de achar que não tem dor. Perfeito. A gente não tem esse direito. Então, a dor, ela é uma experiência individual e subjetiva. A minha referência de dor, ela pode ser uma referência de dor diferente da sua. Eu tive 2 partos normais sem anestesia.
Então a minha referência de dor é diferente. Às vezes você vai fazer um tratamento odontológico que você não vai aguentar a dor. Não, doutora, eu vejo uma agulha, eu já quero desmaiar já. Tá vendo? Não, mas agulha também. Também com agulha, com agulha eu não converso bem, não. Agulha eu já tô... Sabe quando eu fiz anestesia, minha mãe virou pra mim e falou, você faz uma escândalo pra tomar uma vacina, como é que você vai fazer anestesia? Daí, mas nos outros é diferente. Nos outros é outra coisa. Mas isso na dor é espetacular. Porque essa experiência, né, essa experiência individual, ela baliza o tratamento. E é o que faz o tratamento da dor ser tão magnífico. Porque cada paciente é um paciente. Cada dor, ela é uma dor diferente e ela tem que ser respeitada como tal. Existe, lógico, coisas que se assemelham. Então, eu tenho definições, eu tenho definição de dor neuropática, quando eu tenho uma dor por lesão nervosa, ou por uma dor pós-AVC, a neuralgia do trigêmeo é uma dor neuropática, né? E eu tenho dor noceptiva, que são de receptores periféricos, né? E posso ter uma dor mista também. Então, quando eu tenho uma dor oncológica, por exemplo, que o tumor ele cresce de uma maneira que ele comprime o nervo, eu tenho uma dor mista e essa dor é insuportável. Essa dor realmente é insuportável. E aí entra uma coisa interessante também, ainda falando sobre a percepção da dor como um diferencial. O enfrentamento da dor, ele também muda de pessoa para pessoa, né? Nós somos um país de muita fé. Então, isso conflita um pouco, né? Então, as pessoas dizem, eu estou passando por isso porque eu mereço. Eu estou recebendo um castigo divino, então por isso que está doendo tanto. Então, isso faz as pessoas tolerarem de uma forma que não deveria ser. Então, assim, toda dor, como eu digo sempre, né? A dor existe, sofrer é opcional. Então, assim, você não precisa viver com dor. Não precisa aprender a conviver com a dor. Se existe uma dor, ela precisa ser tratada. A dor existe. Sofrer é opcional. Sofrer é opcional. Doutor, essa frase eu admito que eu vou até copiar. É o que eu... Eita, peraí, vou ter que patentear antes que você use. Presta atenção. Que é o que eu uso, isso aí, hein? Presta atenção. E assim também, doutora, dor é uma coisa, qualquer pessoa que sente uma dor, isso tem um impacto gigantesco até em como ela vive e lida no seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade gigantesca em relação à dor. Eu tenho uma dor de cabeça, doutora. Pode ser o trem mais leve que for, mas impacta no meu dia de maneira assim, considerável. E eu fico pensando, qual o tamanho do impacto que isso pode gerar em um paciente que, além de estar num quadro oncológico, a gente também tem esse quadro de dor dele. Existem várias doenças crônicas, né, que elas causam dor no corpo todo e causam uma dor insuportável. A cefaleia é uma delas, existem vários tipos de cefaleia, mas a enxaqueca, às vezes ela chega a ser incapacitante. A fibromialgia é uma doença crônica, né, hoje é reconhecido como doença, não é frescura, né, onde a pessoa sente dor no corpo inteiro, indisposição, fadiga crônica, artralgia, alteração no intestino, alteração de humor. Então isso é real, né? E assim, na vida, existem 3 coisas que você deveria fazer para viver bem, né? Que é sono reparador, atividade física e boa alimentação. Não são essas 3 coisas? E a terceira, como é que você faz tudo isso se você sente dor? Porque se você sente dor, você não consegue comer direito, você não dorme, porque às vezes você não encontra posição para dormir, né? Isso, não tem como você ser feliz. Se alguém chama você para fazer algo, vamos sair aqui, vamos no cinema, não consigo, tô legal, tô com dor, não dormi direito, não arrumei posição. Então, o impacto na vida da pessoa, a doença e a dor, ela impacta muito negativamente na vida de qualquer pessoa. Então, assim, eu tenho uma satisfação muito grande, assim, como paciente meu de dor crônica, sabe, que de repente, nossa, que maravilha, nossa, como eu tô bem. Sabe, assim, você iniciar um tratamento, esse tratamento ser bem sucedido e você transformar a vida da pessoa. Isso é uma coisa gratificante demais. A pessoa voltar a viver. É você voltar a ter esperança, né? É voltar a ter esperança. Porque tudo que a pessoa quer, quando você vive, você quer entrar aqui, você tem que entrar numa linha reta, né? Aquela coisa que a gente fala desde pequeno, nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Então, uma pessoa que tem uma doença e ela sente dor, ela sai dessa curva. Ela sai dessa curva. E tudo que ela quer é voltar para a curva dela de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ela quer voltar àquela linha, né, de bem-estar, de vida normal, de vida de todo mundo. Né? E isso, às vezes, a gente consegue fazer. Doutora, e assim, como que é feito, qual que é o raciocínio clínico por trás da identificação da dor?
falar assim, não, você tem essa dor por conta desse fator XYZ e a melhor linha de tratamento vai ser XWH. Como que é esse raciocínio por trás da coisa? Quanto tempo a gente tem para discorrer nesse tratado de dor? É muita coisa agora que a gente tem para conversar. Tem 24 horas ainda, no cartão de memória tem. Aqui, ó, vamos demorar, né? Então, assim, o diagnóstico da dor, é claro assim, existem formas mais simples, né? Às vezes tem paciente que eu digo que chega para mim e parece um pano encardido. É sério, e assim, que ele já rodou com outros especialistas, já foi ortopedista, já foi neurocirurgião, já foi neurologista, ele vai, e quando ele chega aquele monte de coisa, um monte de atestado, um monte de relatório, um monte de coisa, então ele é um pano encardido mesmo, que você tem que passar o sabão Omo, tá? Depois você, peraí, abriu aqui, agora o que eu vou fazer? Entendeu? Às vezes você tem que ir retirando as medicações que está usando. Chega a polifarmácia, né? Então chega usando 10, 12 medicações psicotrópicas, algumas fazendo inclusive a mesma coisa. Então você tem que desencardir esse pano e dizer assim, pera, agora o que eu tenho aqui e como é que eu vou trabalhar? Então, nesse momento, a conexão entre médico e paciente ela é importantíssima. O doente ele tem que estar disposto a ser tratado. O paciente da dor ele tem essa característica. Não é igual você chegar, olha, eu estou com uma crise de vesícula, eu tenho que operar minha vesícula, depois acabou, tchau, doutor, daqui você precisar do senhor de novo aqui, a gente se encontra. A dor não é assim. Então, realmente tem que ter essa troca, né, do paciente querer ser tratado e de eu conseguir colocar todo o arsenal terapêutico à disposição. Mais importante do que o diagnóstico da dor, porque isso realmente é um pouquinho mais elaborado essa discussão, é o tratamento. O tratamento, existe uma escada analgésica da Organização Mundial de Saúde, que ela já determina praticamente o geral do que vai ser o tratamento da dor. Tá? E aí eu graduo a dor em dor leve, lembra que ela é subjetiva e intransferível, né? Então, que eu graduo em dor leve, eu graduo em dor moderada e eu graduo em dor severa. É a dor de dente, a dor de parto. Essa é uma dor absurda, neuralgia trigêmeo. Faz um pico de dor 10, né? Na escala numérica de 0 sem dor, 10, dor a mais absurda do mundo. No começo, eu posso usar pouca coisa. Eu posso usar dipirona, paracetamol, anticonvulsivante, relaxante muscular, né? Ali, estou no primeiro degrau da dor, né? Dor leve. Não está resolvendo. Vamos subir um degrau. Aí eu subo o degrau e ali eu tenho os opioides fracos, né? Tramadol, codeína. Não adiantou. Dor mais alta. Subo o terceiro degrau. Opioides fortes. Morfina, fentanil, oxicodona. Né? Então, posso usar isso. E junto de tudo isso, hoje, antes tinha um último degrau que eram os procedimentos invasivos. Hoje não. Hoje, em qualquer parte, eu posso usar do tratamento intervencionista. Né? Então, estou com uma dor no joelho, eu posso usar neuromodulação, né, dos geniculares, dor no ombro, eu faço bloqueio também. Né? Então, assim, posso fazer bloqueio no trigêmeo, eletrodos. Então, tem várias opções de tratamento para fazer junto com as medicações, né, em uso, ou fazer só ela, né? Isso, dependendo da idade do paciente, eu vou fazer só procedimento invasivo. Dá para escolher. Eu recordei agora, posso ser que eu esteja equivocado, mas eu lembro de ter visto alguma coisa também falando da utilização da toxina botulínica também para o tratamento de algum tipo de dor. Também é possível. Sim, a toxina botulínica, ela é muito boa para distonias, né? Então a dor da contratura muscular exagerada, então ela funciona, e também protocolo para enxaqueca, também herpes zoster, várias coisas eu posso usar a toxina botulínica. A senhora usa? É espetacular, uso. Legal. E doutora, canabidiol, vejo já tem uns, vamos colocar ali, nos últimos 5 anos, ou até mais um pouco, vem se discutindo cada vez mais a utilização da utilização dos canabidióis aí para o tratamento de diversas patologias e também para o tratamento da dor. Como é que funciona a utilização do canabidiol no gerenciamento da dor? Se falar em canabidiol, meus olhos brilham, porque eu realmente gosto. E é preciso desmistificar o uso do canabidiol antes de mais nada. Né? E aí eu tenho que te lembrar o seguinte, se eu uso algo e funciona, isso significa que eu tenho receptor. A gente sabe disso na farmacologia, né? Isso significa que eu tenho receptor dentro de mim, para que essa medicação atue. E os canabinoides, eles têm receptores específicos, que é o CB1 e o CB2, todos descobertos ali na década de 90. E se eu tenho receptor específico para o canabinoide, significa o quê? Que eu produzo endocannabinoides.
né? Então, eu tenho endocannabinoides, né? Que funcionam, né? Tem sistema nervoso central, intestino, músculo. Eu tenho receptores canabinoides em todas essas estruturas. E é por isso que funciona, né? Claro, tem todo o preconceito antigo que se construiu, principalmente nos Estados Unidos, né? Aquele preconceito do uso do canabidiol, e que tem todo um fator econômico envolvido sobre esse preconceito, né? Inclusive o trabalho, não sei se você sabia disso, mas o trabalho que mostra que o canabidiol queima neurônio, né? Que a maconha queima neurônio, falando da maconha, né? Não, o canabidiol, ela é a medicação, mas você sabe que a maconha queima neurônio. Aquilo ali, os macacos, eles foram expostos à fumaça 100%, praticamente sem oxigênio. Quem é que não ia? Então, assim, foi um trabalho mal conduzido que gerou um preconceito à maconha. Fora toda aquela questão da plantação de algodão, plantação de cana, a briga do álcool com a plantação da maconha. Então, criou-se um mito em cima da maconha em si. E aí, esse mito, esse preconceito se transfere para o canabidiol, que não é a maconha. O canabidiol, que é o CBD ou o THC, são derivados, eles são isolados, né? Ele é feito para ter o uso específico do produto. A extração de metabólito ali do negócio, que é exatamente comum dentro do estudo da fitoterapia como um todo. Exatamente. Extrair. Isso que é o mais interessante. O canabidiol, ele tem um mecanismo de ação muito parecido com o do opioide. É a mesma coisa, proteína G de membrana, AMP cíclico, ação no canal de cálcio, e, enfim, é muito parecido com os opioides. E é usado nos Estados Unidos hoje para retirar da crise, aquela crise dos opioides, que as pessoas usavam oxicodona, moíam, tem várias séries assim, mostrando o canabidiol, ele é usado inclusive para retirar alguns pacientes do vício de outras medicações. Às vezes eu pego o paciente usando várias medicações, né? E aí introduz o canabidiol, você consegue ir retirando as outras medicações, tranquilamente. Nisso, doutora, nessa questão desse preconceito em relação à utilização do canabidiol, eu vejo isso notoriamente em balcão de farmácia, até mesmo até alguns profissionais da saúde que acabam levando uma desinformação considerável para um paciente ou para um grupo de pacientes, e às vezes aquele paciente já chega com uma informação mascarada, errada, um preconceito gigantesco por só me conta uma coisa, quando o paciente chega na farmácia para comprar o canabidiol, como é que ele chega? Eu tinha essa curiosidade, é sério, eu vou te contar por quê. Porque quando eu prescrevo, eu disse, você vai usar o canabidiol. Doutora, mas pelo amor de Deus, já vende assim? Já está vendendo assim em qualquer canto? Eu digo, vende, na farmácia vende. Está vendendo em qualquer farmácia. Se for na farmácia, vai com a prescrição. Sério? Mas ninguém vai me prender, não? Eu digo, é sério, eu já escutei isso. Não, já vende, o canabidiol, eu extrato, vai comprar um olhinho e tal. Pode ficar tranquila, tá aqui a receita, vou lhe dar aqui a receita controlada. E aí eu fico pensando, como será que essa pessoa chega na farmácia, que ela chega escondida, mostrando assim? Pra ser bem sincero, de cada 10, eu posso dizer que 8 chega meio acanhadinho assim. Eu sabia. Pegando a receita assim. A doutora pediu pra mim vir. Não é porque eu quero, não, né? Não é porque eu tô querendo, não. O que é isso aqui? Me explica como é que é isso? De 8 e 10. Eu imaginei que fosse isso, imaginei. Que realmente mas a forma como eles voltam depois da prescrição do canabidiol é diferenciado. É diferenciado. É outra coisa. Não, total. É outra coisa. Assim, o que eu tenho visto... É claro que, assim, é uma coisa que uma vez eu ouvi alguém falando isso numa aula, e eu achei isso fantástico. E eu pego isso para do jeito que você quer pegar o meu Adorei Sofrer Opcional, eu ouvi isso assim, o canabidiol, ele é para todos, mas ele não é para tudo. Perfeito. Qualquer pessoa pode usar canabidiol. Qualquer pessoa. Você pode prescrever ela para qualquer pessoa. Ajuste de dose, qual substância, CBD...
THC, full spectrum, o que eu vou usar? Ou outros, né, canabinoides, então, como que eu vou prescrever isso aqui? Mas assim, não é para toda doença também, não é emplasto sabiá, né, minha gente? Então assim, você não vai sair passando canabidiol para uma gripe, você não vai tratar, você não vai pegar, não sei o que você tem aqui não, deixa eu passar um canabidiol para você. Não é assim, né? Então tem que ter realmente uma análise crítica do que você está fazendo. Na Dor, foi publicado em 2023 um mapa de evidências, né, que mostra que o uso do canabidiol, né, dos canabinoides, eles são têm eficiência na dor, eles funcionam, principalmente, e também o THC, quando você tem uma dor neuropática refratária a outras medicações. Perfeito. Então você usa outras coisas, fez várias tentativas, não consegue tratar, você bota o canabidiol, resolve. Doutora, vamos colocar assim, claro que também há um estudo de dose para esse paciente. Uhum. Né? Segue a mesma via, peso, altura, idade ou não? Também tem que levar em consideração, e acredito que sim, levar em consideração também o estado de dor dessa pessoa. Sim, tudo isso. É como qualquer outra medicação, né? Você vai prescrever, não vai prescrevendo, você não está prescrevendo mandracaria, você está prescrevendo algo que tem evidência. Então eu vou escolher a dose correta para aquela pessoa. E a gente tem muito estudo. Alguns ainda não são suficientes, mas a gente tem alguns e está cada vez ficando mais robusto essa quantidade de estudos que embasam o uso do canabidiol. De fato, a gente pega... esses tempos atrás eu estava orientando um trabalho de conclusão de curso que era sobre canabidiol. A maioria das literaturas eram literaturas 5 anos para frente. A gente quase não tinha tanta coisa, principalmente com muita evidência 5 anos para trás. E a cada ano que passa eu vejo uma maior robustez em relação à produção científica. Exatamente. A gente já vê mais um duplo cego rabonizado ali, mais, mais consistente. Então é muito bom ver isso, porque eu sempre fui um fã muito grande do canabidiol e infelizmente, né, ele sempre continua sendo ainda muito discriminado, né? Exatamente. Até para se falar sobre canabidiol, dependendo da condição que aquele paciente, o grau de entendimento em relação ao medicamento que aquele paciente se tenha, a gente já vê que ele tem um pezinho atrás, o que é muito triste se você parar para analisar, porque funciona e funciona muito bem, funciona bem demais. Então por que ainda esse preconceito? Mas eu acho que essa é uma mentalidade que com o tempo muda, sabe? Eu acho que vai mudar, como de repente pode daqui para frente aparecer outra coisa, né? Então vamos dizer assim, não, agora não é mais o canabidiol saiu da moda, agora a gente desenvolveu uma outra medicação que vai agir de forma similar, ou enfim. E é assim que a farmacologia evolui, né? É assim que aparecem medicações melhores, ou enfim, a gente está sempre aberto a isso. O importante é entender que o tratamento é necessário. Entender que sofrer é opcional. É isso que a gente precisa que o paciente entenda. Entendeu? Que ele precisa e merece ser tratado. Né? Porque produção de substância inflamatória ninguém merece. Então, você viver com dor, como você falou assim, se eu tenho dor de cabeça insuportável, não é justo. Né? Não é justo você ter uma vida sacrificada, você ter uma vida ruim porque você está sentindo dor. Nada justifica isso. Hoje, com arsenal terapêutico para dor, né, não justifica passar uma situação como essa. Doutora, vamos quebrar agora um mito da coisa? O canabidiol, ele gera dependência? Tá. Qualquer medicação que você use, né, que seja de ação central, que seja psicotrópica, vai criar uma dependência física. Perfeito. Óbvio. Né? Então, qualquer medicação. Se você usar um antidepressivo, se você usar um analgésico opioide, você tem uma dependência física. E é aquela coisa assim de que eu vou tirar a medicação agora. Também você pegar um paciente que usa um antidepressivo, manda ele parar de hoje para amanhã. Nossa senhora. Não vai conseguir. Ou ele vai ligar xingando você, xingando sua mãe, que é pior, né? Até a 4ª geração. Exatamente. Então, assim, não dá para você retirar qualquer medicação que você está usando de uso crônico de um dia para o outro. Qualquer uma. Né? Então, há sim uma dependência física. Dependência psicológica, não. Perfeito.
Dependência psicológica, não. Mas os opioides também fazem isso, né? Os opioides até mais que o canabidiol. E o que cria a dependência é o THC, né? E não o CBD. É o THC? É o THC, uhum. O THC é o que dá o barato, né? Que é o que é o... Uhum. Mas que a gente usa também para dor neuropática, a quantidade de THC você pode usar isolado, você pode usar junto, também é muito bom. Olha, eu admito que essa aí é uma novidade que... É novidade nova. Novidade nova. Isso mesmo. Doutora, e assim, qual que é o critério para diferenciar? Falar assim, não, esse paciente aqui eu vou com CDB e THC. Esse paciente é só CDB. Não, mas aí eu vou contar o pulo do gato, né? Aí isso não. Aí pera, né? Aí também já tá querendo que eu conte tudo. Você quer uma consulta, faculdade de medicina, tá aberta as vagas, vai para aí. Vamos começar. Mas é aquilo que eu falei. Quando você, pacientes com dor neuropática, eu já sei que vai ter que entrar com full spectrum e isso vai ter que aumentar o THC mais para frente. É obrigatório. Uhum. Né? Fibromialgia, por exemplo, tem paciente que responde bem ao canabidiol, o full spectrum, misturado já. Você já entra ou o CBD isolado ou o full spectrum, que tem um pouquinho de THC. Perfeito. Uhum. Perfeito. E doutora, na questão da regulação do canabidiol, aqui a gente tem uma legislação. Se a gente for para um país vizinho nosso, tem uma outra regulação. Se a gente for para a Europa, tem uma outra regulação. Se a gente for, como é que funciona? Muito diferente. Sabe que eu fui no Congresso Mundial de Dor em Amsterdã, ano passado. E Amsterdã é famoso. Amsterdã tem os cafés onde você compra cookie, compra brownie. Por incrível que pareça, eu nunca usei droga na minha vida. Mas quando eu olhei, eu falei, minha gente, não, isso aqui não consegui comer nem um biscoitinho, gente. Não consegui, meu alto, eu de cara, eu não vou comer esse negócio, não. Eu tô aqui no além-mar, se der alguma coisa aqui, eu tô sozinha, não vai dar BO, isso aí não vai dar certo. Eu tenho fraqueza com medicação, então não usei. Não comi nada. Mas, assim, é incrível como você tem tudo ali à disposição. Então, você tem goma, você tem chiclete, sabe? Atenção, o chiclete tem... Hoje vende chiclete com energético, né? Eu vejo, assim, uns chicletes que tem... eu vejo pela internet. Então, tem chiclete. Então, tudo. Você tem o canabidiol disponível de todas as formas, né? Então, é incrível a forma como... E é proibido fumar na rua. Uhum. É proibido. Em vários lugares tem lá as plaquinhas dizendo que é proibido você vaporizar o canabidiol na rua. Assim, nos Estados Unidos também a visão é outra, né? A forma de prescrição é outra. Se você vai para o Sudeste Asiático, corre risco de ser preso. Né? Então, assim, com creme ou qualquer coisa. Eu comprei hidratante, isso eu comprei e usei. Hidratante de canabidiol, porque modifica, tira a mancha, diz que tem uma propaganda lá, eu digo, eu vou comprar esse negócio, vai que esse trem funciona mesmo. Então eu vou comprar e esse eu já usei. Então, se eu boto um cotovelo aqui, tem um cheirinho, o cheirinho não é de erva, né? Ele bota um cheirinho diferente, mas é verde. E é bom, né? Então, sinal de que funciona. Dizem que funciona, eu comprei para ver se funcionava. E barato, né? Não, você compra barato fora do país, né? E aqui ainda carece de algumas regulações, carece de mais... eu não vou dizer assim, porque às vezes as pessoas falam que quando você fala do canabidiol, você está fazendo apologia à droga, né? Você está querendo regulamentar a droga? Não é isso. A gente está falando de remédio. A gente está falando de farmácia. Né? A gente está falando de tratamento medicamentoso. Como eu falei, várias medicações que a gente usa, elas podem ser usadas para recreação. Perfeito. Né? Os opioides podem ser usados para recreação, a cetamina pode ser usada para recreação. Então, basta a pessoa ter um distúrbiozinho ali e querer usar para se sentir bem. O álcool é o maior exemplo disso, né? Do uso recreacional. Assim, e o álcool só não é remédio porque a gente não consegue controlar ele. Porque se conseguisse controlar, ele virava remédio. O álcool é um dos melhores anestésicos que existe, sabia? Não sabia. É um dos melhores anestésicos que existe. Você já viu o bêbado quando chega no... Bêbado quando cai. Bêbado quebra alguma coisa, ele sente, não sente, o resto no outro dia, quando ele estiver bom, ele não vai nem lembrar. Então, assim, o tripé da anestesia. Analgesia, eu não posso sentir dor, eu não posso me mexer e eu não posso ter consciência. É um bêbado. É um bêbado. Só que o álcool eu não controlo. O álcool eu não controlo. Eu não consigo fazer a pessoa beber e fazer a pessoa ficar boa, sã, em um estalar de dedos, um desligar de remédio. Eu não consigo fazer isso. Porque se conseguisse, era um excelente anestésico. Mas não consigo. Mas eu consigo fazer isso com as outras coisas. Na anestesia, o propofol. Eu consigo. Faz o propofol, o paciente dorme, desliga e ele acorda. Né? Eu não posso prescrever álcool para a pessoa.
Perfeito. Não que eu tenha tanta experiência assim com questão álcool, mas é isso aí mesmo, doutora. Caiu, tá meio assim, alto, de fato. Não sente nada, né? Coisa não, que não sabe, né? Tá. Assim, mas assim, teve ontem, né? Então, esse roxinho no seu braço. Ah, tá. Isso aí a gente deixa pra... Deixa pra lá. Isso aí... O que a câmera não filma... Não filma, não tá... Tudo bem. O coração não sente. Mas, doutora, de fato, a gente tem, claro, que evolui bastante nessa questão da regulação aqui no Brasil em relação tanto à prescrição quanto à dispensação do canabidiol. Admito que eu tinha uma grande preocupação em relação à dispensação por não retenção de prescrição, e infelizmente a gente sabe que isso acontece com alguns medicamentos. Mas eu noto que a gente está evoluindo, avançando. É isso. E a passos curtos, sim, mas eu tenho essa percepção. Qual que é a sua visão? O que você acredita a curto, médio e longo prazo? Eu acredito que isso vai mudar. Isso vai mudar. Eu acho que vai agregar, assim, vai incorporar já está incorporado no arsenal, não só da dor, mas assim, da neurologia, autismo. Então, assim, você vê muitos trabalhos que funcionam, Parkinson, Alzheimer. Então, dermatologia, já vi trabalho assim, de fazer crescer cabelo. Muito, sim. Né? Então, assim, de crescer cabelo da cor original, né? Que é melhor ainda. Eu tenho vontade de fazer um canabidiol aqui para ver se cresce meu cabelo preto. Mas, assim, já vi algumas coisas assim que dão realmente resultado, né? Não só na minha área, mas nas outras. Então, eu acho que vai mudar sim, que vai ser incorporado e que, principalmente, vai baratear. Porque isso também Isso também é um negócio que impede, porque a aquisição, assim, é uma medicação que, como não é regularizado o plantio no Brasil, né? Então, assim, tem poucos lugares que tem autorização para plantar, você tem dificuldade para ter o extrato de boa qualidade e fazer uma medicação boa. Né? Então, assim, às vezes chega um frasquinho de canabidiol é um preço absurdo. E a pessoa não consegue comprar. Nessa questão da precificação, os primeiros lotes que foram lançados depois da regulamentação, eu lembro que era algo assim, era fora da curva do negócio. A gente estava falando de 2.000 e tantos reais para um... Ainda tem desse valor? Tem desse valor? Nossa, extremamente inacessível para boa parte da população. Entretanto, porém, isso está mudando, né? Eu vejo um barateamento em relação à dispensação do canabidiol. E eu concordo, eu acredito que ele vai baratear ainda mais. Vai demorar um pouco? Vai. Mas daqui uns 5 a 10 anos, eu diria. Eu acho, talvez. Você sabe que em Rondônia existe uma lei estadual, foi feita pelo Dr. Luiz Hospital, em 2023, para distribuição gratuita do canabidiol no SUS. Né? Então, essa lei está aprovada. O que falta é o fluxo. Né? É sentar com os atores que vão fazer isso, os prescritores, e quem vai fazer a dispensação. E a Defensoria Pública. E a OAB também tem, inclusive dei uma aula, ano passado eu dei uma aula no evento deles, de canabidiol. Eu e o Dr. Sérgio Neves, que é o defensor público, que defende o canabidiol também. Então, a gente sentou, fez uma mesa redonda para falar sobre isso. Né? E para falar sobre a dispensação do SUS do canabidiol para as pessoas que precisam. Né? Então, isso assim, no momento que atinge o serviço público, aí a gente está falando de muita evolução. Né? Que a gente não fala só de preço, mas de acesso. Né? Então, eu acredito que isso vai acontecer. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Dr. Sérgio, ele já esteve conosco, acho que foram em 2 ou 3 episódios aqui com a gente. Ele é uma pessoa... Eita, mas então o tempo dele 10 vezes maior que o meu, né? Que é conversa, hein? Meu pai amado, meu amigo, eu gosto muito de você, mas esse conversa. Conversa, apreciador de café. Ele é demais, demais. E de vinho. Mas doutora, dentro dessa percepção, eu também vejo um papel muito importante em relação às farmácias de manipulação, isso falando, claro, Brasil como um todo. Né? Que acabam atuando como um facilitador em relação ao consumo
ou melhor, a dispensação dessas prescrições. E até um ponto que foi levantado, que eu até levantei uma vez, que é em relação ao controle de qualidade, né, que essas farmácias de manipulação que têm a pretensão de iniciar ali a manipulação, que não são todas as farmácias que podem, essa adaptação do seu controle de qualidade, porque é uma extração metabólica que a farmácia não faz, ela já vem para a farmácia de manipulação, a solução já vem pronta. E a gente precisa ter um cuidado muito grande em relação a essa manipulação, inclusive para o próprio órgão fiscalizador. E eu vejo uma ação muito positiva, né, da nossa vigilância aqui, e também estendo a nível Brasil, nacional, de colegas meus que comentam na região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, falando em relação à fiscalização do canabidiol. E era uma das coisas que me deixavam com um certo pé atrás, com esse medo da automedicação, da aquisição sem ter uma avaliação clínica de fato para aquisição do canabidiol. E eu fico assim, extremamente feliz que a gente está tendo uma aceitação por parte da classe prescritora, cada vez mais prescritores buscando por boa informação em relação a como prescrever de maneira devida ali, e também essa quebra um tanto desse paradigma, desse paradigma, e também dentro da classe política, que eu vi uma resistência muito grande em relação à liberação da medicação. E hoje eu já vejo algumas discussões mais por conta da dificuldade de entender que é um remédio, não uma droga. Perfeito. Né? Não que não seja a mesma coisa, né? Porque os remédios são uma droga, a linha entre a dose terapêutica e a dose tóxica é um fio de cabelo. Perfeito. É só a dose, né? O que separa o do remédio do veneno é a dose. Então... Perfeito. E pode ser até água. Pode ser até água, é verdade. E, doutora, voltando a comentar sobre a dor, cada vez mais eu tenho para mim que mais pessoas vêm sentindo dor comparado a anos anteriores, vamos colocar assim, lá na época dos meus avós. Tanto que minha avó fala, que na minha época ninguém tinha tanta dor de cabeça assim como tem hoje. De fato é uma verdade ou não? É só uma percepção Eu equivocada? Queria te dizer que não é verdade. Mas eu infelizmente vou te dizer que é verdade. Perfeito. É verdade. A percepção da dor mudou. Eu acho assim que isso muito tem a ver com essa vida acelerada que a gente tem, principalmente existe um mundo pré-pandemia e pós-pandemia. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho essa impressão dos pacientes, assim, eu vejo assim, um mundo pré-pandemia era e o mundo pós-pandemia é um mundo muito mais louco, muito mais acelerado, muito mais doente, né? E nisso sim, muito mais dor. E isso tem muito a ver também com o uso indiscriminado de medicação analgésica, você sabia? Quanto mais analgésico você usa, você tem sensibilização central, você tem alguns analgésicos, eles causam dor, eles predispõem à dor. Algumas medicações também predispõem à dor. Então você acaba tendo um verdadeiro desmantelo na sua mente, causando mais dor. Porque os receptores são muito parecidos, receptores de dor, de humor. Então, assim, é serotonina, receptor de cálcio, receptor opioide, receptor endocannabinoide. Então, assim, são vários receptores que eles se assemelham muito com os receptores da dor. Todos eles funcionam na mediação da dor. Então, isso é. Pra galera. E o mundo é mais inflamado, né? O mundo hoje está mais inflamado. Então, a alimentação, você acaba consumindo mais alimento processado, essas medicações, esses alimentos, eles são mais inflamatórios, né? Então, a gente tem que mudar.
Essa é a verdade. Uma mudança de tudo, mudança de hábito de vida, dormir melhor, comer melhor e fazer exercício físico. É aquela coisa, você volta sempre nisso, né? Come bem, dorme bem e faz exercício físico. Pronto, isso já muda muito a sua vida. De fato. E então, doutora, não é porque você tem uma dor que você vai lá, toma dipirona, aí depois toma dipirona, aí depois toma paracetamol, aí depois toma outro paracetamol, aí depois toma outro paracetamol. E aí você gasta uma cartela de Dorflex a cada 2 dias. Exatamente. É ruim. É ruim isso. Então, assim, essa visão, essa mudança de chave na vida das pessoas, ela tem que acontecer. Então, assim, que algo está errado. Pera, não está normal isso. E pedir ajuda, realmente. Então, assim, não é normal. A dor existe, sofrer é opcional. E, infelizmente, a dispensação dos AINES das medicações para dor são as mais comercializadas em drogarias. Ela está no top 5. E é o que não tem controle, né? A pessoa pode entrar Eu adoro um balcão de farmácia. Eu adoro. Eu gosto de entrar na farmácia e olhar... Deixa eu ver o que tem de novidade aqui. Então, se eu vou na parte de dor e eu fico olhando, olha, agora tem dipirona com cafeína, agora tem não sei o quê, então relaxantes musculares. Então, se eu gosto de ficar olhando o que tem de novidade. Eu sou fã mesmo de prestar atenção. Mas uma das coisas que eu falo dos anti-inflamatórios, tanto os esteroidais quanto os não esteroidais, que ele tem um problema. O maior problema do anti-inflamatório é que ele funciona. Ele funciona, ele zera a dor, porque ele vai ali na origem. Perfeito. Ácido é o topo da cadeia de inflamação. Então ele age ali em cima, puff, bloqueou o ácido araquidônico, o cara vai ficar novinho em folha. Tô ótimo. Tô bem, nossa, que maravilha. Aí ainda até tem um upzinho, né? Tirando fora um que dá sono, né? Mas a maioria dá um upzinho, você fica novo em folha. E aí você não tem receita. Você chega lá na farmácia, eu vou pegar esse aqui. Não precisa nem pedir no balcão, você tá ali na... Não precisa mesmo, é só pegar a cestinha. Pega a cestinha, bota lá, escolhe mais barato ou não. E assim, e aí vai usando, e tem gente usando isso o tempo inteiro, toda hora, né? Idoso fazendo isso. E aí o estômago vai ruim, o rim vai ruim. Então você vai tendo efeitos deletérios de toda aquela interferência que você fez ali no ciclo do ácido araquidônico, de prostaglandinas e leucotrienos. E aquilo ali é ruim. Então, o anti-inflamatório, ele tem que ter data para começar e data para terminar. Ele não pode ser usado pro resto da vida. Perfeito. Ele não pode. Não é o uso contínuo para sempre, amém. Não. Não pode. Existem algumas medicações que você pode até pensar nisso. Os opioides são uns, os canabinoides são uns, anticonvulsivante, antidepressivo. Você pode deixar por bastante tempo. Dependendo da doença que a pessoa tem, pode deixar uso contínuo, só vai renovando a receita. Então, assim, isso pode acontecer, mas anti-inflamatórios não é dessa classe de medicação. Ela tem data para começar e para terminar. Ela é boa para dor aguda, né? Então, resolveu o problema, ele é feito para inflamação. Resolveu a inflamação, parou. Eu lembrei agora de um fato. Eu estava numa dessas drogarias da vida e esperando a minha vez para ser atendido, aí eu escutei, o balconista falando, a gente está com uma promoção desse medicamento X aqui para dor. Se você comprar 4, você leva o 5º e eu ainda te faço 50% de desconto no omeprazol, porque ele vai doer um pouquinho no seu estômago. Meu Deus do céu! Aí nesse momento eu falei, ai meu Deus do céu. Não é possível. Não tô escutando. Exordiu o sublinguar em mim, por favor. Já bote aqui que já coloque, porque foi forte. Essa doeu. Realmente. E a outra coisa é o tal do manipulado, né? Eu até fiz um vídeo desse no Instagram. Às vezes pega o manipulado com aquela combinação, tem tudo que você imaginar. Tudo. Bota todas as medicações com pequenas doses e já faz a prescrição para a pessoa usar durante 180 dias. E aí dentro tem anti-inflamatório, não esteroidal, anti-inflamatório, esteroidal, antidepressivo, relaxante muscular e de quebra um omeprazol. Por isso que eu me lembrei. Mas menino tem. Você vai fazer mal, então já botar logo dipirona, paracetamol, tudo misturado, codeína, tudo que tem de remédio está misturado numa cápsula, toma um de manhã, outra à noite e não volta mais aqui. Parece que é tipo isso, né? Quando prescreve, está prescrevendo para fazer isso. E de fato, doutora, às vezes a gente até tem algumas prescrições que são algumas associações que não tem como estabilizar. Olha aí. Sabe, tipo, pega lá, pega uma carta terapêutica do paciente, aí vamos reduzir tudo para uma cápsula só. Só que, às vezes, pelo fato de reduzir é possível, às vezes sim, de fato é possível. Só que
Em algumas situações, a gente tem o quê? A gente pode ter uma complexação entre os ativos. A gente pode ter um processo de alteração a nível molecular ali, que ele vai perder o efeito da molécula que está presente. A gente tem algumas incompatibilidades físico-químicas. Então, assim, para a galera... Essa da farmacocompatibilidade é a farmacoestabilidade, né? Você tem que ver isso. Exatamente. Isso está acontecendo muito no pessoal que está fazendo o soro, você viu? Porque pega aquelas gororobas lá e para ficar colorido. E às vezes você não sabe que você está misturando os negócios lá, você tem farmacocompatibilidade. Assim, você vai colocar, dependendo se você tem um sal dentro, vai precipitar. Você vai injetar um negócio que vai até fazer mal para a pessoa. Então, assim, tem algumas combinações que não dá para fazer, realmente. Assim, na anestesia a gente tem isso, né? Tem alguns relaxantes musculares que eu não posso misturar com outras substâncias, porque ele precipita e você vê o salzinho dentro do equipo. Né? Você consegue ver o sal ali, ele não fica estável. E aí você está injetando água. Fato. Né? Até para... Vamos mudar um pouquinho a forma farmacêutica e colocar assim, as formas farmacêuticas líquidas ali. Xarope, por exemplo, é uma coisa que a gente vê bastante. O xarope pediátrico, às vezes essas associações farmacologicamente falando, ou melhor, farmacotecnicamente falando de maneira negativa, elas precipitam, cristaliza tudo e aí a pessoa está tomando só o xarope. Só o xarope. Exato. Só o melzinho, né? E aí, só que aí que é que a farmácia, as farmácias como um todo, elas precisam ter como critério, que é de fato pegar aquela prescrição e realizar um processo de conferência. De detox. Deixa eu ver isso aqui. De fato, pegar a prescrição, pega a ordem de manipulação, toda a ordem de manipulação é gerada a partir de uma prescrição. E, peraí, bora fazer uma análise crítica aqui agora. Tudo isso aqui é compatível? Tem estabilidade físico-química? Dá para colocar nessa forma farmacêutica? Que às vezes não é porque está na cápsula que a gente pode virar para fazer uma forma farmacêutica líquida. E não é porque é forma farmacêutica líquida que a gente pode virar e transformar numa cápsula ou num comprimido. Em jujuba, vai que jujuba é bom. Creatina de gama. Para. Para, melhor coisa do mundo, essas gominhas. Gominha é vida. Vai, bota umas gomas. Isso dá um trem. Meu Deus, eu tô usando tudo errado, então. Que eu adoro... Goma de tudo, goma de vitamina D, goma de vitamina C. Não, dá, assim, algumas, beleza, dá pra fazer, tranquilamente. Agora, tem outras, assim, que a gente tem creatina em goma, então, já conta logo aí. Doutor, isso aí dá assunto pra outro podcast. Ele já até tem vitamina D em goma, também não é legal. Né? Pronto, tô usando tudo errado, então. Tem formas farmacêuticas, assim, melhores pra gente estabilizar e trabalhar ali com a molécula. É que nem chocolate. Tem muita coisa para colocar no chocolate. Tem alguns ativos que, de fato, algumas vitaminas minerais dá para colocar na barra. Não é o chocolate lá do mercado. É o sabor chocolate, né? É um chocolate terapêutico. É um produto... Não, isso é uma boa. Quando tiver... Já dou uma amostrinha de chocolate. O chocolate é bom. E às vezes a galera quer colocar tudo dentro do chocolate e, tipo assim, não é bem assim, pessoal. Tem que analisar algumas coisas, porque nem tudo pode estar ali. Mas aí que entra essa parte da conferência farmacêutica. Eu vi chocolate com canabidiol lá em Amsterdã. Sério? Chocolate com canabidiol. Tinha vários, assim. Era assim, as divisões ali do sabor. Chocolate 50%, chocolate 70% e tal. E a quantidade de canabidiol. Chiclete, eu falei que tinha chiclete, né? Sim. Mas o chocolate foi uma das coisas que me chamou muita atenção. O chocolate de canabidiol. Seria esse o novo investimento da Cacau Show? Eita. Não. Não. Doutora, a gente, infelizmente, partir para o nosso encerramento, que ainda tem muito conteúdo para a gente falar. Acho que tem que fazer uma parte 2, hein, doutora? Né? Vamos. Parte 2 desse Quantos assuntos mais polêmicos, vai? Muitos assuntos polêmicos, aí. Vamos? O que vocês acham, pessoal? Mais assuntos polêmicos? Doutora, para a gente, como uma última pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, se você pudesse deixar, ou melhor, um recado para aqueles que vão assistir esse episódio daqui a 5, 10 anos, qual seria para os nossos telespectadores do futuro? A dor existe, sofrer é opcional.
Perfeito. Doutora, como que o pessoal te encontra? Instagram, WhatsApp? Instagram, WhatsApp. No meu WhatsApp, @EllenQSantiago. Né? Lá tem o linkzinho para marcação de consulta, tem tudo disponível. Perfeito, maravilha. A gente vai deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, pessoal que seguir. Sigam lá, doutora, pessoal. Pode me seguir. Galera, vamos encerrar mais um episódio por aqui, doutora. Muito obrigado novamente. E a gente já tem que marcar a saída. Obrigada, já vamos. O 2, ainda ficou mais umas 15 perguntas aqui para fazer, tá? Mas o nosso produtor ali, ele já tá batendo a craquete, ele já tá fazendo assim, ó, acaba, já deu. Já. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Qualquer coisa, se vocês precisarem, ou se ficar qualquer dúvida em relação a esse episódio, pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia com a doutora Ellen para ver se a gente consegue responder todo mundo. E se precisarem de absolutamente qualquer coisa, bom, vocês já sabem onde procurar a gente, lá na MyFarm. Se inscrevam aqui no nosso canal para ficarem por dentro de todos os outros todos os episódios que a gente já tem postado aqui e todos os outros que virão. E até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.